Meditação do dia. Nós vamos refletir um pouquinho hoje sobre a pergunta: por que o diabo tentou Jesus? Eu já ouvi muitas respostas bem diferentes a respeito disso, né? E Satanás sabia que Jesus era o Filho de Deus. E já vi respostas assim, tipo, não muito convincentes, né? Tipo, é porque o diabo é burro, o diabo gosta de perder. Já vi até as pessoas assim, de uma forma bem simplória, né? Não, Satanás era bobão e continua bobão. Quer dizer, não é uma resposta que a gente queira ouvir, né? Porque Satanás tentou Jesus porque era bobão. Não sei, você gostaria de uma resposta dessa, Débora? Não, é muito vaga, né? É muito simplista demais, né? Bom, de qualquer forma, tem também os que dizem, não, é que Satanás não resistiu à tentação de tentar o Filho de Deus. Mas não parecem boas explicações de forma nenhuma, né? A Bíblia Sagrada apresenta o tinhoso, o chifrudo como ardiloso, como enganador. Começa como enganador e termina como enganador. Satanás, ele não foi movido pela burrice, não. Ele tinha sim os seus objetivos, é claro, fazer com que Jesus desistisse da cruz. E o diabo, então, ele, é claro, buscou ocasiões, pelo menos no nosso modo de entender, né, oportunas, para então tentar Jesus. E a gente fala muito da tentação do deserto, mas o que acontece é que não aconteceu só a tentação do deserto, né? Jesus foi tentado também em outras ocasiões. Em Mateus 16, por exemplo, nós vemos a tentação acontecer através de Pedro, numa tentativa de induzir Jesus à renúncia à cruz. E Jesus soltou aquela sentença célebre: para trás de mim, Satanás, você é uma pedra de tropeço para mim, e não pensa nas coisas de Deus, mas nas coisas dos homens. Mas tem mais ainda. No momento da crucificação, Jesus é tentado mais uma vez. E talvez você não tenha percebido, mas a sentença, se és o Filho de Deus, desce da cruz, ela foi dita por pessoas que blasfemavam, próximas da cruz. É a mesma fala do diabo no deserto: se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem pães. Então já está claro que o objetivo de Satanás era fazer sim Jesus desistir da cruz. Mas ainda resta uma pergunta: será que ele acreditava na possibilidade de Jesus desistir? Para alcançarmos uma resposta a essa pergunta, precisamos mergulhar um pouco no que é o mistério da encarnação. Quando o Verbo se fez carne, se fez plenamente homem. Em Hebreus nós vemos o destaque, né? Jesus se fez semelhante a nós, participou da condição humana em todos os seus aspectos, e nessa condição humana Jesus aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Ou seja, o Senhor de todas as coisas teve de aprender a obediência. Passou da posição de autoridade para uma posição de servo, uma posição de ter de obedecer. E o diabo, sabedor que o Filho de Deus estava em uma condição na qual nunca estivera antes, sujeito aos limites da humanidade, acreditou que ao sofrer das tentações ou ao ser tentado, né, ele poderia fazer com que Jesus desistisse. E a gente fala na linguagem portuguesa, bem do Brasil, apostou todas as suas fichas nisso. No deserto, o diabo tentou Jesus seguindo o mesmo padrão que segue com a humanidade, mas seguiu tentando Jesus após o deserto até a crucificação. Satanás acredita que o homem dá tudo pela sua vida. Foi ele quem disse: pele por pele, e tudo quanto o homem tem dará pela sua vida. Foi o que Satanás falou na cara de Deus, eu diria assim, em relação a Jó, né? Então a gente entende, né, ao nosso ver, que ele se utilizou dessa prerrogativa, e achando que Jesus então pudesse desistir da cruz. Mas nada faria Jesus desistir da cruz. O diabo então começou a tentá-lo de uma forma mais forte, fazendo com que ele passasse pela dor extrema da tortura, da vergonha, da humilhação. E enquanto Jesus sofria na cruz, mais uma vez a tentativa: se és o Filho de Deus, desce da cruz. Mas Jesus não desceu, graças a Deus ele não desceu. Permaneceu lá até dizer: está consumado, e entregar seu espírito ao Pai. Pela alegria que lhe fora proposta, Jesus suportou a cruz, desprezando a vergonha. A Bíblia fala em Hebreus 12, 2. E quem acabou envergonhado foi Satanás, que foi derrotado pela obediência de Cristo. Graças a Deus por Jesus Cristo, por sua obediência, a salvação chegou até nós, e por ter vencido o pecado, passando pelas mesmas tentações que nós sofremos, Jesus é capaz de socorrer aqueles que também são tentados.
Por isso, podemos estar confiantes de que temos um sumo sacerdote que nos compreende, porque em tudo foi tentado da mesma maneira que nós, e sempre podemos recorrer a ele para recebermos graça para vencer o pecado. Ao recorrermos a Jesus, certamente não nos faltará a graça e a força para vencermos o inimigo e vivermos em santidade.